o que esperamos encontrar em nossas cabeças. É comum se falar que os humanos têm os maiores encéfalos. Mas isso é verdade? Um ser humano possui um encéfalo de 1,5 kg, mas uma baleia azul possui um encéfalo 5 vezes maior que o nosso. Mas ela própria tem 500 vezes mais massa, pesando mais de 30 toneladas. Como entender isso? E mais, se ela tem um encéfalo maior porque tem mais massa, será que um outro animal grande, como um tubarão, tem um encéfalo maior que o nosso? Como entender tudo isso? O processo de seleção natural das espécies gerou toda a variedade de tipos que encontramos na natureza. Dois grandes grupos são os vertebrados e os invertebrados. Os vertebrados experimentaram um processo importante de aumento do encéfalo ao longo da evolução. O processo de seleção natural age tanto sobre os aspectos morfológicos, ou seja, sua forma, como o bico dos pássaros, quanto sobre características menos óbvias, como os tipos de comportamento. E existe um órgão que agrega esses dois aspectos ao longo da evolução. A forma do encéfalo foi selecionada diretamente em função dos comportamentos que este é capaz de gerar. Para compreender melhor essa relação entre o comportamento e a morfologia, podemos olhar para como se dá a formação do encéfalo nos vertebrados. Durante a formação e desenvolvimento embrionário, a formação do encéfalo se dá a partir do tubo neural. Assim como ocorre com outros órgãos, a formação inicial do tecido determinará suas funções no animal adulto. Diferentes regiões do tubo neural dão origem a diferentes regiões do encéfalo em animais adultos. Em diferentes grupos de animais, isso formará tecidos específicos. Assim, é possível caracterizar os diferentes grupos pelo desenvolvimento específico de cada região do encéfalo. As regiões em azul são chamadas de prosencéfalo. As em vermelho correspondem à região de mesencéfalo. Já as amarelas são o robencéfalo. Vendo esses encéfalos, percebemos que é possível utilizar uma abordagem comparativa, na qual a forma do encéfalo pode expressar uma característica que define o grupo, a partir da comparação dos tamanhos de cada uma das áreas. Mas isso resolve todos os aspectos que diferenciam os grupos? Na verdade, não. Podemos observar que há relações interessantes entre o tamanho corporal e o tamanho do encéfalo entre diferentes animais. Se observarmos um ser humano, um tubarão e um avestruz de tamanho corpóreo parecido, cerca de 70 a 120 kg, veremos que o tamanho dos encéfalos é muito diferente. O encéfalo humano pesa cerca de 1,5 kg, o de uma avestruz cerca de 20 gramas, e o de um tubarão-martelo de cerca de 140 kg pesa cerca de 40 gramas. Isso faz com que, relativo ao tamanho do corpo, o tamanho dos encéfalos seja muito diferente. Enquanto o encéfalo de um humano é cerca de 2% de toda a sua massa corporal, o encéfalo de um avestruz ou de um tubarão-martelo não passa de 0,03%. Outra forma de vermos o mesmo efeito é utilizarmos como padrão de comparação animais com encéfalos de mesma massa. Observemos 3 encéfalos que pesam cerca de 2 gramas. O primeiro encéfalo é o de um rato, que pesa cerca de 350 gramas. O segundo é de uma jiboia com cerca de 1,82 m e 3,8 kg. E o terceiro é um pirarucu de 85 centímetros e 4,5 kg. Mas isso fica muito mais interessante se observarmos assim. Por fim, agora talvez possamos pensar o que significa ter encéfalos de tamanhos diferentes em diferentes grupos. O primeiro ponto é que precisamos saber como é a estrutura dos encéfalos. Como vimos, encéfalos de mamíferos, especialmente de primatas, possuem grandes regiões prosencefálicas, especialmente corticais. A segunda é que para comparar o tamanho final do encéfalo, devemos saber qual seu tamanho proporcionalmente ao tamanho do animal. No gráfico, é possível ver que mesmo os maiores encéfalos de diferentes grupos de animais podem ser proporcionalmente maiores ou menores. Mas isso resolve tudo? Como funcionam os encéfalos? Quais são suas funções? Todas essas são perguntas que a neurociência tenta responder.